Como dominar o seu mercado. Meu nome é Gerson Ribeiro, é um prazer estar falando com você sobre tecnologia, inovação, investimento, startups, inteligência artificial e vendas. E vê só, eu estava agora falando com um dos nossos clientes que a gente lançou um sistema novo, um software novo há pouco tempo, e eu estava conversando agora há pouco com um dos nossos clientes que está tendo resultado usando o software. E vê só, esse software que a gente desenvolveu, a gente passou aí mais ou menos algumas horas desenvolvendo software antes da gente lançar no mercado. Ou seja, é uma versão extremamente inicial. Pode chamar de versão beta, versão para early adopters. É uma versão que poucas pessoas vão usar para a gente começar a entregar valor para elas. Isso chama-se MVP, que é um termo do mundo das startups que significa produto minimamente viável. O que é isso? É você criar alguma coisa que você consegue com pouco trabalho, com pouca execução de construção da ferramenta, você colocar na mão do teu cliente e ele começar a ter resultado. Então, por exemplo, o nosso cliente, ele está usando a nossa ferramenta há mais ou menos 8 dias e ele falou para a gente hoje que já faturou mais de 12 mil reais usando a ferramenta. Na verdade foi 27, se eu não me engano. 12 mil de um produto que ele vendeu e 15 mil de outro produto que ele vendeu. Então imagina você faturar 27 mil reais com um produto que está minimamente viável. Ou seja, a maioria das pessoas quando pensa em criar um novo projeto, um novo negócio, ela pensa em fazer muitas funcionalidades, deixar tudo perfeito, fazendo perfeccionismo e acaba perdendo o que é mais importante, que é você colocar na mão do teu usuário. Veja, um dos maiores motivos que as empresas quebram é porque elas não têm um produto que tem encaixe com o mercado. Mas que a gente chama isso de Product Market Fit. Mas como é que você vai ter encaixe com o mercado se você não testa o mercado? Isso é um dos maiores problemas que eu enxergo. Porque, vê só, eu tenho uma frase que eu falo que diz o seguinte: venda é a validação máxima. Você precisa validar o teu produto, o teu modelo de negócios, a tua entrega, o teu suporte. Você precisa validar. Validar é uma das palavras mais importantes que você vai ter como empresário. Porque se você está quebrando a cabeça usando a tua criatividade para criar milhares de coisas, muitas vezes o mercado não vai querer nada disso. O mercado quer o que ele realmente precisa. E se você perde muito tempo bolando, criando, pensando, você perde tempo de execução, de colocar aquele produto inicial na mão do cliente, colocar para rodar e ver o feedback em tempo real. Ou seja, a gente lança um produto muito mínimo, mas que dá valor para o nosso cliente. Veja só, a gente lançou um produto que foi feito em pouquíssimo tempo, a gente fez muito rápido, e um dos nossos clientes já faturou mais de 27 mil reais usando esse software. Então imagina se eu fosse passar meses desenvolvendo ou anos desenvolvendo um sistema para deixar ele perfeito. Eu ia perder de saber exatamente o que é que o cliente realmente precisa e entregar valor para o cliente de forma rápida. Então assim, às vezes a gente vai querer fazer muito perfeito, muito do nosso jeito, mas o mais importante é você validar. E na minha opinião, a melhor forma de você validar é você cobrando da pessoa. Porque assim, vê só, você pode chegar para mim e dizer assim, eu tenho essa ideia aqui, é uma ideia maravilhosa, uma ideia brilhante, que não vale de nada. A tua ideia não vale de nada se você não tiver uma execução boa e as pessoas pagarem por isso. Porque no final das contas, a tua ideia milionária só é milionária se as pessoas estão pagando 1 milhão por ela. E para você vender milhões, você precisa começar com o primeiro cliente. A primeira pessoa precisa comprar, depois a segunda, depois a terceira, depois a quinta, depois a 10ª, depois a 20ª, depois a 50ª, depois a 60ª e por aí vai. Parece simples. E de fato é simples, mas não é fácil. Principalmente porque a maioria dos empreendedores, eles têm medo da rejeição, do fracasso. E aí segura a ideia para si, tem medo de falar sobre essa ideia porque alguém vai roubar minha ideia. Mas na verdade isso aí é uma coisa que eu vou usar uma palavra que eu não gosto de falar muito aqui no YouTube, mas é que é uma masturbação mental. Você está só alimentando a tua criatividade, pensando, sonhando, bolando, e na realidade você não executa, você não coloca para o cliente porque você tem medo de errar. Você tem medo do fracasso e muitas vezes você tem medo do sucesso. Às vezes você tem medo de ser bem sucedido, porque você não sabe como é que vai ser aquilo ali, vão ser tantas coisas, meu Deus do céu, e aí a pessoa acaba não executando. E eu tô aqui hoje, gravando esse vídeo para você que está me ouvindo, é para tirar você dessa inércia. Porque eu sei que tem gente que está me ouvindo, talvez não seja você, mas talvez seja você, que você está preso na tua ideia. Você está preso no teu projeto e você não coloca na mão do cliente. Aí você perde feedback, você perde melhoria, você perde faturamento. Eu tenho uma coisa que eu faço já há muitos anos, que eu não crio produtos. Eu não crio produto nenhum.
Eu vendo produtos. Quando eu vendo, que eu tenho a validação de que as pessoas estão interessadas naquilo ali, eu vou criar, eu vou produzir. E é aquela história que a gente já conversou outro dia aqui sobre o próprio Bill Gates. O Bill Gates, quando ele criou a Microsoft, a IBM contratou o Bill Gates para desenvolver um sistema operacional que ele vendeu esse sistema operacional por 2 milhões de dólares naquela época. Imagina, anos e anos atrás. Ele fez esse contrato de 2 milhões de dólares, vendeu o software, mas ele não tinha o software. Ele não tinha. Depois que ele fechou o contrato, que ele foi atrás de encontrar alguém no mercado que tivesse um software parecido que ele pudesse adaptar. E aí ele comprou aquele software por 250 mil dólares. Vê que sagacidade. O cara vendeu por 2 milhões e depois foi comprar por 200 mil. Então é isso que eu quero que você veja aqui. O mais importante é você validar o teu contrato, a pessoa pagar pelo que você está construindo. Não você ficar bolando ideia. E eu já tive problema com isso com investidores. Uma das startups que eu fundei, a gente tinha um grupo de investidores por trás, os caras colocaram uma grana, investiram 2 milhões de reais no nosso projeto. E o que acontece é o seguinte, esses investidores eles tinham muito controle. Eles eram os sócios majoritários do negócio. E aí o que acontece é que eles acabavam travando muitas decisões porque eles achavam que o produto precisava ficar pronto. Eles diziam pra gente, vocês precisam passar 2 anos desenvolvendo a plataforma antes de lançar. E eu falava desde o começo, não, vamos fazer isso. O jeito startup de criar não é assim. A gente precisa criar um mínimo produto viável. A gente precisa colocar na mão das pessoas, a gente precisa faturar, a gente precisa render e melhorar em cima disso. E os caras, não, vamos fazer a plataforma perfeita, vamos passar 2 anos desenvolvendo. E a gente passou 2 anos desenvolvendo e quando foi lançar o projeto, ninguém quis pagar. E aí depois, por coisa de sociedade, eu acabei saindo da startup, acabei saindo da sociedade. 1 ano depois eles fecharam, porque viram que não estava indo para canto nenhum, porque o mais importante que era a validação não foi feita. Foi construído um grande projeto, uma grande plataforma que ninguém queria usar. Então assim, veja, a tua ideia, ela não vale nada. Você ficar guardando ela com medo que alguém copie, cara, esquece isso. Porque, vê só, eu tenho a minha vida, você tem a tua vida, o cara que vai ouvir a tua ideia tem a vida dele, ele tem os projetos dele. É muito improvável que alguém ouça a tua ideia e diga assim, eu vou parar a minha vida inteira e agora eu vou fazer o que esse cara estava sonhando fazer. Vou copiar o cara. Cara, é muito difícil isso acontecer. E outra coisa, não existe 2 ideias iguais porque a execução é diferente. Ganha quem faz a melhor execução, não é a ideia melhor. Ideia não vale nada. O que vale é você ter uma boa execução. É claro que você tem que ter um projeto que encaixe com o mercado, que resolva uma dor, que resolva um problema. Você tem que ter isso. Mas não adianta você ficar preso a uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. E lembra, validação é o que vai te fazer ir para frente. Você precisa validar, você precisa internalizar isso, de que você precisa pegar o teu projeto, vender, colocar dinheiro para dentro e produzir depois. Construir o teu produto depois da validação. Senão você vai estar criando um produto que ninguém quer, provavelmente ninguém quer. Por mais inteligente que você seja, por mais criativo que você seja, por mais fascinante que a tua ideia seja, as pessoas não querem. Elas vão querer o que elas realmente precisam e você só vai descobrir isso colocando o teu projeto na mão das pessoas e cobrando por isso. Porque a gente precisa ganhar dinheiro, meu amigo. Esquece essa de que você vai ficar milionário da noite pro dia. Isso não acontece. Você precisa ir galgando, precisa ir chegando lá. E para isso você precisa ter renda. Você precisa faturar, você precisa fazer receita. Vê só, grandes ideias morrem de inanição. E a inanição é falta de dinheiro. É falta de venda. Se você não está vendendo, o teu produto, o teu projeto, o teu sonho vai morrer de inanição. Você precisa validar. E na minha opinião, venda é a validação máxima. Então se você está chegando aqui agora, meu nome é Gerson Ribeiro, é um prazer estar falando com você. Se inscreve no canal e eu tenho um convite para te fazer também, que é o seguinte, vê só. A gente está organizando uma missão internacional para o Vale do Silício. A gente já fez isso em outras vezes e a gente está lançando mais uma missão internacional para São Francisco, para a Califórnia, comigo, com o Gerson. Então se você quer ir comigo lá para a Califórnia, lá para o Vale do Silício, tem aqui um formulário de inscrição na descrição desse vídeo, se inscreve. Não é para todo mundo, é um projeto, é uma missão, então só para quem está pronto para estar em contato com grandes investidores no Vale do Silício. A gente vai participar do maior evento, talvez um dos maiores eventos de inovação do mundo, chamado Tech Week, que é uma semana de inúmeras reuniões em fundos de investimento, em grandes startups, em grandes players, que a gente vai lá junto comigo, te guiando nessa jornada. Então se você quer ter não é nem um intérprete, mas é ter uma pessoa intermediando o teu negócio para te ajudar a apresentar para os maiores fundos de investimento do mundo, vamos comigo para a missão
vale para a Missão Tech Week São Francisco, que vai acontecer em outubro, tá bom? Outubro iremos para lá. E se você quiser fazer parte dessa imersão, se inscreve aqui embaixo, vai ter o link na descrição. Não é para todo mundo, não é para qualquer um, é realmente para quem está no nível de dar o próximo passo, de apresentar seu projeto para grandes investidores no Vale do Silício, que se você acha que é você, se inscreve aqui embaixo, beleza? Curte esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, entrega para mais pessoas, deixa o teu comentário, eu quero responder todos os comentários, a gente se vê no próximo, bota para quebrar e lembra, o trabalho constrói. Valeu!